Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, como é bom estarmos na casa do Senhor, agradecendo a Ele por esta rica oportunidade. Quero compartilhar com os irmãos nesta noite, na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, Filipenses capítulo 3, o irmão que me acompanha em casa, por favor, abra sua Bíblia para fazermos essa leitura. Filipenses capítulo 3, verso 20 e 21. Diz assim a palavra de Deus: Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem, até de subordinar a si todas as coisas. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, quero falar hoje sobre as circunstâncias da vida. O tempo. Muitas pessoas, hoje em dia, vivem à procura da alegria. Fazem de tudo para viver uma alegria. Mas, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo, ele nos ensina dentro da palavra que nós devemos aprender a não deixar que as circunstâncias roubem a nossa alegria. Mas antes de entrar no texto, faço uma pergunta aos irmãos, e você que me acompanha em sua casa, aonde este vídeo está sendo reproduzido. Você que já tem vivido e buscado viver esta alegria, qual a sua alegria? Alguns podem até me responder: pastor, a minha alegria é terminar minha faculdade. Beleza. Outros podem até dizer: pastor, a minha alegria neste momento é o meu emprego. O meu emprego é bom, sou concursado, ganho um salário razoável que dá para mim viver. A minha alegria é o meu emprego. Mas outros podem até dizer: pastor, a minha alegria hoje é a minha casa, o meu casamento, um lar matrimonial. Tudo bem. Outros podem até dizer: pastor, a minha alegria hoje é porque eu consegui comprar a minha casa própria. Isso é uma alegria. Outros podem até dizer: pastor, a minha alegria é o meu carro. Comprei o meu carro, é um belo carro. Então a minha alegria, no momento, é o que eu estou vivendo agora.
e etc, etc, tem muitas alegrias. Sim, mas quando isso acabar, se o emprego acabar, se o relacionamento acabar, se o carro acabar, casa, então você vai voltar a estaca zero. Você vai ser uma pessoa triste. Nas redes sociais nós vemos muito fotos de cantores, pessoas famosas, mostrando a felicidade, a alegria. No casamento, nas fotos postam aquela alegria, só que no outro mês, às vezes, um do outro, ou a mulher deixou, ou ele deixou a mulher, a esposa. E são as pessoas frustradas que ficam correndo, vivendo atrás da felicidade, mas são pessoas tristes. Por quê, pastor? Porque a felicidade deles ou delas estão nas coisas que a qualquer momento pode roubar esta felicidade. E o apóstolo Paulo aqui nos ensina algo muito melhor, para que nós não venhamos deixar que as circunstâncias roubem a nossa alegria. Meus amados irmãos, as circunstâncias não conseguiram roubar a alegria do apóstolo. Quando ele escreve esta carta, ou esta epístola, à igreja de Filipos, isso no capítulo 1, verso 3 e 4, olha o que ele diz: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria e súplica por todos vós, em todas as minhas orações. A alegria do apóstolo era a igreja, eram os irmãos. Quando ele lembrava dos irmãos, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele está preso quando escreve essa epístola, sabendo que a qualquer momento, a qualquer hora, ele pode ser executado. Mesmo sabendo, tendo a sua liberdade sendo confiscada, mas ele não está lá preso, ele não está abalado. Ele está no controle da situação. Deus está com ele. E ele diz que ele está alegre. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, ele está preso em Roma, mas ele está vivendo esta felicidade. Vamos ler o verso 13 e o verso 14 do capítulo 1. Olha o que ele diz: de maneira que as minhas cadeias, algemas, correntes em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousaram falar com mais alegria a palavra de Deus. O apóstolo Paulo ali, ele está preso, mas ele está feliz, porque ele está pregando para a guarda pretoriana. Enquanto ele está preso, o Espírito Santo de Deus e a sua boca não está preso, ele está pregando a palavra de Deus, e vidas estão sendo transformadas, vidas estão alcançando também esta alegria que o apóstolo Paulo está vivenciando.
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ele nos ensina, meus amados irmãos, no segundo ponto, aquilo que para os judeus era motivo de alegria, orgulho. O que era motivo de alegria para os judeus? Eles falavam que era da descendência de Abraão, eles eram filhos de Abraão, por isso tinham o direito, aleluia, eles tinham direito pela paternidade, dizendo: nós somos descendentes de Abraão, porque Deus fez a promessa a Abraão. Olha o que diz no capítulo 3, no verso 5 ao 11. Aquilo que para os judeus era motivo de alegria e de orgulho, para Paulo, ele desprezou tudo isso, porque ele sabia e via que os judeus não eram felizes, porque neste momento, neste contexto, Roma dominava os judeus, e eles reclamavam, eles murmuravam, e o apóstolo Paulo descobriu uma verdadeira alegria em que as circunstâncias não podem roubá-la. Olha o que ele diz no verso 5 do capítulo 3 de Filipenses: circuncidado ao 8º dia. Os judeus, eles se regozijavam, ostentavam por ser circuncidado, da circuncisão. Mas o apóstolo Paulo, ele diz: eu, circuncidado no 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fui fariseu. O que ele está querendo dizer para a igreja de Filipos? Eu poderia muito bem ostentar isso, porque eu também sou hebreu da tribo de Benjamim. Mas ele se tornou fariseu, e ele continua, verso 6: quanto ao zelo que ele tinha pela lei, ele era um perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, é irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perca por causa de Cristo. Aleluia! O apóstolo Paulo ostentava também isso. Era um homem formado, poliglota, mas ele descobriu uma outra felicidade que está acima das coisas terrenas. Ele diz que para mim era lucro, isso considerei por perca pela causa de Cristo. Ele viu que aquilo que ele tinha, por ser um cidadão romano e judeu, pela cultura, pelo nível de conhecimento que ele tinha, ele disse assim: não, isso não vale nada, isso vai também afetar a minha felicidade, então eu desprezo isso por causa de Cristo. Olha o que ele diz: sim, devera considero tudo como perca, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Aleluia! Ele descobriu que tudo que ele tinha, todo o conhecimento que tinha, ele trocou tudo, porque ele conheceu a Cristo, e ele viu que Cristo estava acima de tudo isso. É o que nos proporciona uma verdadeira alegria. Verso 9: e ser achado nele, não tendo justiça própria. Ele não tinha justiça própria, o apóstolo Paulo,
que procede da lei, senão mediante a fé em Cristo, aleluia, e a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para conhecer o poder da ressurreição e a comunhão nos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição entre os mortos. Olha, meus amados irmãos, o nível de conhecimento dentro da lei que o apóstolo Paulo defendia, dentro do seu conhecimento, dentro do seu diploma que tinha, que possuía, mas ele entendeu que tudo isso aqui ia ficar. Mas quando ele conhece a Cristo, a supremacia, e que ele viu que Cristo ressuscitou, ele abandonou todas essas coisas e abraçou a causa de Cristo, porque ele pensava no alto. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Em terceiro ponto, aquilo que outrora lhe trazia alegria e ostentação, ele desprezou. Verso 7. Mas aquilo que para mim era lucro, isso considerei perca por causa de Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Continuando, meus amados irmãos, pois ele encontrou a verdadeira alegria. O apóstolo Paulo, ele vivia a alegria do mundo, mas ele não tinha a alegria da ressurreição dos mortos. Ele não tinha a alegria de uma vida eterna. Toda a alegria dele, quando cessasse, ia com ele. Mas quando ele descobriu em Cristo, ele pega esta verdadeira alegria e nada mais rouba esta alegria que está na sua alma. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pois ele encontrou a verdadeira alegria. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Olha o que diz no verso 9 do capítulo 3. E ser achado nele, Cristo achou, Cristo deu esta alegria a ele, não tendo ele justiça própria, mesmo guardando a lei, mesmo sendo circuncidado, porque procedia da lei, senão que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede baseada na fé. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. 4. Ele descobriu, o apóstolo Paulo, que a alegria que ele vivia era uma alegria artificial. Ele descobriu, quando ele tem um encontro com Cristo, mesmo na prisão, mesmo vivenciando as circunstâncias, mas nada conseguia roubar a sua alegria. Meus amados irmãos, claro que as pessoas estudam, se esforçam, passar num concurso, fazer faculdade, isso é bom, ter a sua casa própria, casamento, filhos, carros, é bom, mas se a nossa alegria estiver nesses objetos, nas coisas, quando nós perdemos essas coisas, seremos as pessoas mais infelizes do mundo. É por isso, meus amados irmãos, que muitas pessoas vivem uma vida frustradas, pessoas que estão passando problemas psicológicos, porque têm a vida frustrada, pessoas que não se alegram, porque ainda não descobriram a verdadeira alegria. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor.
O apóstolo Paulo descobriu que a alegria que ele vivia era uma alegria artificial, porque ele descobriu. O que é que ele descobriu, igreja? 1 Coríntios capítulo 2, verso 9 e 10. Olha o que ele descobriu. No entanto, como está escrito, olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, e nem mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. O apóstolo Paulo está dizendo aqui para a igreja de Corinto, aquilo que nos traz uma verdadeira alegria, olho humano ainda não conseguiu ver, ouvido ainda não ouviu, ainda não desceu ao coração do homem. São as coisas que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam. O apóstolo Paulo compreendeu estas coisas, por isso que aquilo que ele ostentava, aquilo que as pessoas hoje ostentam, não se comparam com a glória que o Senhor tem preparado para todos aqueles que o amam. Então, se você ama a Cristo, se você verdadeiramente ama, você tem que ser uma pessoa feliz, não deixar que as circunstâncias roubem a tua alegria, porque sabemos que aquilo que o Senhor ele tem preparado para mim e para você é coisas muito melhores daquilo que os nossos olhos podem contemplar. Verso 10: Deus todavia a revelou a nós por intermédio do Espírito Santo. Portanto, o Espírito a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Aleluia! Por que compreendemos? Por que o apóstolo Paulo compreendeu? Por causa do Espírito Santo. Quando Jesus ele voltou para o Pai, ele disse: não deixarei órfão, enviarei o Espírito Santo Consolador. Ele vai revelar os segredos de Deus, as profundezas de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Continuando, e ele convida os irmãos a se alegrarem no Senhor. O apóstolo Paulo convida: irmãos, vocês querem também ser felizes? Vocês querem viver uma verdadeira felicidade? Não viva esta felicidade falsa do mundo. Ele fala, capítulo 3, verso 1: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos. Alegrai-vos em quem? O apóstolo Paulo aqui não está dizendo alegrai-vos no carro, na casa, no casamento. Ele não está dizendo isso. Ele convida a igreja para dizer: quanto mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, que porque é a segurança para vós outros, porque eu escrevo estas mesmas coisas. Ele está dizendo: olha, eu estou escrevendo a vocês estas mesmas coisas, para que vocês venham serem felizes no Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, a sua alegria era servir ao Senhor. A alegria do apóstolo Paulo. Aqui onde eu vejo, irmãos, nada contra, mas não é bíblico para quem prega a teologia da prosperidade. O apóstolo Paulo, ele tinha alegria em servir ao Senhor. O apóstolo Paulo não tinha alegria porque tinha mais dinheiro. Não, ele está preso pela causa de Cristo. Ele está feliz porque ele serve ao Senhor.
Ele está feliz porque a igreja está bem. A igreja que foi plantada por Ele, através do Espírito Santo. E Ele diz: a sua alegria era servir ao Senhor. Olha o que Ele diz no capítulo 4, verso 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor, aleluia. A nossa alegria, a nossa verdadeira alegria tem que estar no Senhor, porque se a nossa alegria estiver no Senhor, as circunstâncias quando chegarem, não vai roubar a tua felicidade. Você vai sorrir, e Deus vai te honrar, o Senhor vai te ajudar, aleluia. E você vai contagiar outras pessoas, porque as pessoas vão ver você: nossa, essa pessoa está passando por essa adversidade. É notório o sofrimento, como era notório que o apóstolo Paulo estava preso, mas ele era uma pessoa feliz, por isso ganhou a guarda pretoriana para Cristo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Versos 6 e 7 do capítulo 4, ele diz: não andeis ansioso de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecida de diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça, aleluia. Verso 7: e a paz de Deus, que excede todo conhecimento, aleluia, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo, para que você não venha ficar na angústia, para que as tuas circunstâncias não te peguem de surpresa. Ele diz: não andei ansioso de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecido diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente, aleluia, em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Oh, aleluia, glória a Deus. Que coisa boa, irmãos, é aprender da palavra de Deus através do Espírito Santo. Quando a sua verdadeira alegria for o Senhor, as coisas da vida deste mundo não poderá roubar a sua alegria. Mais uma vez, quando a sua verdadeira alegria for o Senhor, as coisas daqui não vão roubar a tua alegria de diante do Senhor. E onde é que a gente vê isso? Filipenses capítulo 4, verso 11 ao verso 13. Olha o que ele diz, o apóstolo Paulo: não vos declaro isso, pois está necessitado. Portanto, aprendi, aleluia, ele aprendeu no Senhor. Isso, irmãos, não foi de um dia para o outro. Ele aprendeu a viver satisfeito sob toda e qualquer circunstância, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Verso 12: porque ele aprendeu. O que é que ele aprendeu? Com Jesus Cristo. Ele aprendeu para que as circunstâncias não roubassem a sua alegria, porque ele diz: porque eu sei bem o que é passar necessidade, e sei o que é andar com fartura.
Para ele tanto faz ter alimento em abundância como escassez. Isso é o aprendizado do dia a dia. Aprendi o mistério de viver, aleluia, feliz. Meus amados irmãos, quando se tem ao Senhor como base, como verdadeira alegria, nada poderá roubar a tua alegria, a tua felicidade, porque a tua felicidade está em Jesus, Ele é eterno. Olha o que diz: porque eu aprendi esse mistério de viver feliz em tudo e em todo lugar e em qualquer situação, seja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo muito ou passando privações. Meus amados irmãos, imagine se esse homem não tivesse aprendido. Imagine no momento da escassez, ele ia ficar triste, ele ia ficar arrasado, mas ele conseguiu administrar, ele conseguiu colocar a sua alegria no Senhor, porque ele sabe e sabia que tudo isso que traz uma alegria artificial, as coisas do mundo, um dia passa. Verso 13: tudo isso posso naquele que me fortalece, aleluia. Isso não é do dia para a noite. Ele aprendeu esse mistério com quem? Com Jesus, porque Jesus fortalecia ele, como também nos fortalece. Hoje muitas pessoas estão neste momento sofrendo no casamento, na vida conjugal. Estão sofrendo, chorando as suas amarguras. Neste momento tem pessoas tirando até a própria vida, porque as perderam o carro, perderam o emprego, estão frustrados porque não conseguiram terminar a faculdade. Então é essa alegria, irmãos, é a alegria do mundo, mas a alegria verdadeira está no Senhor, em servir ao Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Continuando, olha o que ele diz, o apóstolo Paulo: pois ele sabia que as coisas deste mundo traz uma falsa alegria. Ele sabia que as coisas deste mundo, a alegria que ela proporciona, é uma alegria artificial, é uma alegria passageira. Por isso que muitas pessoas sofrem. Vamos ler 1 João capítulo 2, para nós compreendermos o que é que o apóstolo Paulo entendeu nesse mistério. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Verso 15 e verso 17. Olha o que é que olha o que é que João diz, o apóstolo João. Verso 15, 1 João capítulo 2, verso 15 ao verso 17, ó. Não ameis o mundo, nem as coisas que existem no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Nós não podemos estar divididos. Verso 16: pois tudo que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens,
não provém do Pai, mas provém do mundo. Viu, irmãos? Pois tudo que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Mais uma vez, cai por terra a teologia da prosperidade. Vamos ler de novo? Pois tudo que há no mundo, as paixões da carne, cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas é do mundo. Verso 17. Ora, o mundo passa, assim como a sua consuficiência. Entretanto, aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia! Foi isso que o apóstolo Paulo entendeu. Porque ele sabia que tudo isso que o mundo ostenta, que o mundo diz que traz felicidade, ia passar. O mundo passa com a sua consuficiência, mas aquele que faz a vontade de Deus não acaba aqui, continua na eternidade. Aí sim é a verdadeira alegria. Essa alegria ninguém rouba. Esta alegria quem nos proporciona é o próprio Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, por isso é que as pessoas não conseguem ser felizes neste mundo. Por isso que o mundo, que coloca a sua felicidade nas coisas, eles são felizes até enquanto têm, mas quando perde, são pessoas infelizes, pessoas que às vezes tiram a própria vida, porque não aceita aquela situação. Mas quando se tem a verdadeira alegria em Cristo Jesus, mesmo quando nós venhamos perder os bens, relacionamento, emprego, isso não vai abalar a tua fé, porque ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam conhecidas nossas petições a Deus. Nós podemos sim passar e passamos pelas circunstâncias da vida, mas com um sorriso no rosto e dizer: Senhor, enquanto eu estou aqui neste mundo, o Senhor sabe que eu preciso de um lar, preciso, Senhor, de emprego, preciso, Senhor, manter a família. Aí Ele providencia, porque Ele é bom. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando, meus amados irmãos, quinto lugar, porque a nossa casa, a nossa verdadeira casa, não é essa. A nossa verdadeira casa, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, está sendo preparada. Evangelho de João capítulo 14, verso 1, 2 e 3. Jesus diz assim para os apóstolos e para a igreja: não turbe os vossos corações, credes em Deus, crede também em mim, em Jesus, porque na casa de meu Pai há muitas moradas, porque eu vou para o Pai, e eu vou vos preparar lugar. Quando ser concluído, voltarei para buscar-vos, para que aonde eu estiver, vós estejais também. Aleluia! Não é aqui.
Se a tua alegria, se a tua felicidade estiver só aqui, digo para você, você está perdido. Continuando, a nossa casa está nos céus. Vamos ler o verso 20 do capítulo 3. Pois a nossa pátria está nos céus. Enquanto estivermos aqui, eu e você, podemos dizer ou nos chamar, somos brasileiros, mas temos paternidades celestiais. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos, aleluia, o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, aleluia. Era isso que o apóstolo Paulo tinha em mente no seu coração. É por isso, meus amados irmãos, que as circunstâncias não roubou-lhe a sua alegria, porque ele sabia e sabe que ele é cidadão dos céus, que essa casa terrena não nos pertence, o nosso lugar está lá, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ele sabia, irmãos, que não era o imperador César que tinha o poder sobre a vida dele, é Jesus Cristo. Ele sabia que este corpo de humilhação será transformado. Por isso é que sofremos dor de cabeça, às vezes uma dor no dente, o choro de uma perca, uma dor no corpo. Tem dia que você amanhece o dia todo doído. Por quê? Por causa desta matéria que herdou o pecado de Adão. Verso 21, o qual o transformará, o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo dele, da sua glória. Quando você é novo, você tem um corpo bonitinho, sem ruga, corre, não tem as pelancas de pendurado. Fique velho para você ver, é um corpo de humilhação. As indústrias aí de cosmético têm empregado muitos recursos, porque o homem é vaidoso. Digo isso, homens, mulheres, quem quer ficar velho? E a pessoa faz de tudo para manter as peles puxadas, não é isso? Mas o Senhor, Ele transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo dele de sua glória, na eficácia do poder que Ele tem, até de subordinar-se todas as coisas. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, o que é que aprendemos com esta palavra do Senhor? Não deixe que as circunstâncias da vida roubem a tua felicidade, a tua alegria. Faça como o apóstolo Paulo, ele aprendeu, porque ele confiava no Senhor, e a sua verdadeira alegria era servir ao Senhor. Quando isso acontecer, quando o Senhor Jesus Cristo voltar para buscar a sua igreja, transformará o nosso corpo de humilhação num corpo semelhante ao seu, um corpo de glória. Aí, meu irmão, nós vamos ser felizes para sempre, igual aqueles filmes, feliz para sempre. Vamos ler Apocalipse capítulo 21, para encerrar.
Olha o que ele diz. Então, João dizendo: então vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não havia mais. Onde está a tua alegria? Quando isso acontecer, quem vive feliz com as coisas daqui, esta falsa felicidade, vai ser a pessoa mais triste do mundo. Então eu vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra não havia, e o mar também já não existe. E olha que o mar é lindo. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado, Jesus Cristo. Quem é a noiva? A igreja do Senhor. Verso 3: eu ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava: eis aí o tabernáculo de Deus, agora está entre os homens. Aleluia! Quem é o tabernáculo de Deus? O próprio Senhor Jesus Cristo. Ele está entre os homens, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus viverá com eles. Aleluia! O próprio Deus habitará conosco para sempre. Aleluia! Felicidade total, e ele será o seu Deus. Verso 4: aí a nossa alegria vai ser completa. E ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá lá morte. A morte foi vencida para sempre. Aleluia! Nem haverá mais lá choro. Lá também não haverá mais lamento, nem dor. Meus amados, isso é lindo. Isso é o que Deus tem preparado para mim e para você. Portanto, a antiga ordem foi cancelada. E nesta noite, pergunto para você: você compreendeu o texto? De hoje em diante, você vai ser feliz pelaquilo que você tem? Ou você vai ser feliz porque vai colocar Jesus Cristo na tua vida? Se você fizer isso, nada vai mais roubar a tua alegria. Faça como o apóstolo Paulo nos ensina nesta noite, e viva esta alegria, que não encerrará aqui, mas continua na eternidade. Amém? Vamos encerrar o culto com a oração, agradecendo a Deus por este momento. Querido Deus e eterno Pai, Deus santo e maravilhoso, obrigado, Senhor, pela tua palavra aqui ministrada, explanada para a tua igreja, e por esse Senhor que me assiste, que me acompanha em sua casa, esta pessoa, Senhor, que está sofrendo no lar, Senhor, conjugal, Senhor, que ele possa descansar em Ti, e que que ela venha colocar a felicidade acima de Ti, Senhor. Pai bendito, esse também que chora por ter perdido o emprego, ter perdido, Senhor, o ente querido. Pai, neste momento, que esta pessoa entenda a Tua palavra, para que ele possa, Senhor, ser feliz. Pai, abençoa a Tua igreja, nos guarda, Senhor, das circunstâncias da vida, e não deixa, Senhor, que nada venha roubar a nossa alegria. Pai bendito, nós Te louvamos nesta noite, e já Te agradecemos, no nome santo de Jesus, o Teu Filho amado, que vive e que reina para sempre. Amém, e graças a Deus.